Bem-vindos, bem-vindas vocês duas. Então, eu vou abrir um pouco para a Marivalda se apresentar, falar um pouco sobre a sua história, né? Sobre essa história de algo familiar, né? Todos as dificuldades, as questões emocionais de sair de algo que já era seguro, que já estava pronto, já estava existindo para entrar nessa área clínica, se foi necessário abandonar um para entrar em outro. E depois também vou entrar para Roberto, mas primeiro vamos começar com a Marivalda. Fica à vontade. Boa tarde, né? Boa tarde. Assim, sou Marevalda Lou, né? Sou gestalt terapeuta. Sempre tive empresa familiar desde os meus 19 anos, né? E aí já se vão alguns anos. Primeiro com meu ex-marido e depois a gente montou uma empresa e assim, trabalhei no comércio a vida toda. E há 21 anos eu tinha uma empresa também familiar, né? Quer dizer, saí de uma já montando outra, então assim, sempre trabalhei, né? Em empresa familiar. E assim, a dificuldade era, assim, eu me formei, tenho formação em administração de empresa também, né? Então eu achava que ali era o meu lugar. Mas com o passar dos anos eu comecei a sentir uma necessidade de uma outra coisa que tivesse mais a ver comigo. E a psicologia foi uma dessa opção, né? Eu comecei a psicologia há alguns anos atrás, né? Pensei, será que é tarde demais? Não, não é tarde demais, né? E aí me formei, eu estava com 50 anos. E assim, quando eu me formei, eu comecei a dividir, né? Eu comecei a fazer 1 ou 2 dias na semana, atendimentos. Já me formei, peguei esse RP, já entrei para o curso de formação em Gestalt, e ali já comecei a dividir um pouquinho. Só que com o passar do tempo, a coisa foi ficando complicada, né? E eu fui tendo que, tipo, me pressionando a fazer uma escolha, né? Mas não é fácil, né? Porque uma empresa de família, você está e assim, a sua família praticamente você agrega todo mundo, né? Então eu achava que sair dali seria uma responsabilidade muito grande com as outras pessoas. Isso eu também trabalhei no set terapêutico, né? Eu trabalhei com o meu psicólogo, né? Eu posso falar o nome dele aqui, Paula? Pode, o nome do seu psicólogo pode. Então, Lucas Montes, né? Não sei nem se ele está aqui, mas assim, a gente trabalhou muito essa questão de eu carregar um peso enorme, de eu achar que, quer dizer, a psicoterapia super me ajudou nisso, de eu achar que eu estava carregando a empresa como se fosse só responsabilidade minha. Né? E eu tinha uma sócia, que é minha irmã, e todos que trabalhavam ali praticamente eram da família. E a coisa foi ficando muito mais complicada, né? Assim, no sentido de eu não estar mais satisfeita e estar segurando ali uma situação que não me deixava feliz. E a idade vai chegando, e aí a gente vai pensando em fazer outras escolhas, né? E aí primeiro eu escolhi a empresa. Então eu parei a psicologia 1 ano, 1 ano e meio, total. Falei, não, vou me dedicar à empresa, pandemia, antes da pandemia um pouco. As questões das crises, eu falei, não, acho que eu preciso focar tudo na empresa. E fiz essa escolha com muita dor, porque eu ainda estava no curso de formação. E isso foi terrível. Tinha um workshop que era profissional, né? Falar sobre o nosso profissional. E ali eu já estava decidida a parar pelo menos um período. Falei, não, vou parar um período, fazer um teste. Mas é engraçado quando a gente acha que tá tomando a decisão errada, mas que na verdade foi a certa, né? Porque Sim. abandonar, sair da psicologia um tempo só me fez ver que eu tinha que voltar para ela, sabe? Isso ficou mais forte, mais latente para mim, o quanto me fazia muito mais feliz. E aí acabou que esse ano, né, eu decidi realmente deixar a empresa e iniciar, né, exclusivamente para psicologia. E o mundo e o campo abre, né? A gente acho que fica tão feliz com a decisão, isso trabalhado também, né, com várias, nas supervisões, né, Paula? A gente falou disso na supervisão, falei disso na supervisão com a Eliane também. E assim, foi muito importante, porque a partir dali eu. Você vai falando e me vem pontos que são muito importantes, né, de serem olhados, porque você falou sobre é comum dentro da psicologia, né? Eu acho que não são só vocês duas, mas é comum dentro da psicologia as pessoas virem buscar a psicologia ou se formarem em psicologia, mas já terem algum trabalho anterior e um trabalho onde a psicologia clínica
teoricamente, não entra naquele trabalho. Né? Assim, na live anterior, a gente falou sobre várias formas da psicologia clínica entrar em vários campos. Mas não é em toda empresa que a psicologia entraria como clínica. Né? Entraria talvez de outras Sim, formas, mas não como sim, clínica. sim. Porque, e aí você vai se ver sempre na bifurcação, né? Assim, eu vou para lá ou venho para cá. E aí você, quando fala sobre isso, que eu acho que é quando a gente resolve falar sobre a empresa familiar, que a empresa familiar, diferente de eu ser empregada numa empresa, diferente até de eu ser dona de uma empresa sozinha, ou ser a gerente de uma empresa, ou ser a CEO de uma empresa, que seja. Quando é familiar, envolve um tema muito importante que é: e se eu sair, eu estou abandonando a minha família? Isso já não é mais a empresa, é a família também. E assumir um possível abandono da família não é confortável. Nem um pouco. Então, eu fantasio que aí tem uma peculiaridade no tema empresa familiar, que talvez em outros temas não assumam isso, né? A culpa, né? O sentimento de culpa, de Isso. abandono, né? Você que está abandonando, né? Então, É. assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tinha a minha filha também trabalhando, eu tinha toda a família, os sobrinhos, né? Então, eu tenho, né? Eles continuam lá, não, exceto a minha filha. Mas assim, o quanto era difícil até a parte financeira, né? Essa parte familiar, onde eu também tinha, não é fácil, não vou dizer que foi fácil também esse corte, né? Essa escolha, né? Ela tem algumas coisas aí que eu precisei enfrentar, ainda estou enfrentando, né? Ainda estou. Tem a questão financeira também, né? Que ali eu estava segura financeiramente e assim, de repente eu tenho que começar de novo, né? Lógico, tem que Sim, ter apoio, rede de apoio, né? Para tudo isso. Então, e eu encontro isso, né? Eu tenho isso, tenho uma rede de sim, apoio. Mas assim, por mais que eu vá trabalhar na psicologia, aquele comércio me dava uma condição diferente, né? Financeiramente. Me dava uma segurança. São 30 e poucos anos trabalhando no mesmo que o comércio, né? negócio inseguro, ainda assim, mais segurança do que alguma coisa que você está iniciando, claro. Mas hoje, assim, depois de alguns meses, a sensação que eu tenho é que eu demorei muito para fazer isso. Demorei demais, né, para tomar essa decisão. Eu Sim, já devia estar aqui há muito tempo. Né? Então, assim, apesar de todas as questões, né, porque assim, você não ganha só nas escolhas, né, você ganha e perde, né, em todas as escolhas. Né? sim, Qualquer uma que eu fizesse, eu ganharia e perderia. Né? Você põe numa balança o que, que eu vou ganhar e o que, que eu vou perder, né? Nessa escolha. E assim, tá, eu perdi algumas coisas, sim, mas eu ganhei muito mais. Né? claro. Então, o que eu ganhei é mais importante, né, na verdade. O que eu ganhei é satisfação pessoal, é, é amar o que eu faço, é, é amar, é se sentir bem e se sentir assim, caramba, eu tomei a decisão certa a cada atendimento que você faz, a cada passo que você anda com o seu paciente, né, a cada passo que ele dá mais à frente, e você fica, nossa, caramba, eu tô aqui, né, eu tô participando disso. É maravilhoso, Paulo. Obrigada. Queria escutar um pouquinho a Roberta também, enfim, sua história dentro dessa mudança. Imagino que muita coisa já bate com a sua história também, né? Enfim. Já, já. A gente acaba se identificando muitas vezes, né? Então, eu, na verdade, eu entrei na psicologia como foi minha primeira faculdade. A princípio, até por uma questão, assim, minha mãe também era empresária, então eu sempre andei nas empresas dela. E aí, o que eu mais gostava era o RH, era a parte que eu mais gostava. Então, assim, a psicologia entrou na minha vida, mas, né, por incrível que pareça, no RH. E quando ao longo da faculdade, né, eu fui me encantando com a clínica. Ainda na faculdade eu comecei a fazer a pós, então foi uma decisão que eu tomei de escolher a clínica, mesmo trabalhando já numa outra empresa, né, na época da minha mãe, como certo, né? Então, assim, eu estou trabalhando aqui, mas quando eu me formar, já estou fazendo a pós, enfim, aqueles
aquela necessidade que a gente tem de controlar, de planejar a vida, mas que nem sempre sai como a gente imaginou, né? Mas enfim. E aí, por uma questão de toda a dificuldade que envolve uma empresa familiar, de sair, se desligar, o meu caso, a minha mãe teve um aneurisma e acabou ficando afastada. Então, assim, todo o meu planejamento, toda a minha. O que eu tinha idealizado como vou sair daqui a um ano, acabou passando mais uns 6, 7 anos. Porque aí tentei, assim também como a Valda, conciliar ao máximo. Só que aí tem uma coisa muito importante que a Valda falou, que é sobre o campo, né? Lá no fundo, eu não me sentia disponível para a clínica. Porque era como se eu estivesse traindo, né? É como se eu estivesse deixando a minha empresa familiar. Então, eu lembro que eu marcava assim, vou pegar esse semestre e vou focar na segunda-feira para fazer atendimento. Parecia uma coisa. Aí todo mundo queria marcar comigo reunião na segunda-feira, eu tinha encontro. Tudo acontecia na segunda-feira nas empresas. Eu falava, não é possível, gente. Não, a psicologia não é para mim. Eu não consigo ficar, eu não consigo, eu não gosto, né, de ficar remarcando, de ficar trocando. Eu falei, gente, então isso não é para mim. Só que aí tem muito o que a gente estava falando já. A gente falou de supervisão, da gente não conseguir sair, porque no meu caso, a minha família também era como a Valda. Trabalhava todo mundo junto. A minha mãe, no momento, ela ficou afastada, né? E até a empresa já não mais. Hoje em dia a empresa já não existe mais, hoje em dia cada um toma conta da sua vida, que foi a melhor coisa que aconteceu como um todo, né? Para todo mundo, assim, cada um É encontrou muito o seu bom. rumo, né? Cada um descobriu que podia ser feliz, independente daquilo ali, né? Mas foi o que você falou da nossa dificuldade de sair sem achar que está abandonando, que está rejeitando a família. Então, no meu caso, assim, se eu saísse, eu acho que eu não teria nem mais assunto com eles, né? Porque a gente estava junto, a gente trabalhava junto, a gente fazia tudo junto, eu seria quase que o patinho feio, né? Então, assim, existia uma dificuldade muito grande, então existia uma resistência. Eu lembro que quando a gente ia fazer os workshops, na época da formação, eu ia, mas eu ligava para minha irmã e falava assim, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Ela falava, cara, tá tudo bem. O que você acha que vai acontecer se você não estiver aqui? Mas assim, era como se eu tivesse, sabe, largado um filho, né? No meu caso, eu acho que mais especificamente quase largando a mãe, né? E aí a gente, vendo uma visão que a gente tem, assim, né, do sistema todo, a gente via realmente largando a mãe. Então, assim, e aí, conforme foram acontecendo, né, as coisas na vida, hoje eu trabalho 100% na psicologia, não como eu planejei, né? Então, eu acho que isso é incrível e eu acho isso muito legal, porque, primeiro, para a gente entender que a gente não tem esse controle da nossa vida, e que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E quando a gente, de fato, está disponível para que aquilo aconteça, né? Então, assim, quando eu resolvi focar como sendo prioridade na minha vida, o campo abriu de uma forma que a gente fica até assim, ai, será que realmente eu mereço isso tudo? Mas foi mais rápido do que eu imaginei, sabe? Nossa, e aí, realmente, quando você está dentro, as coisas vão acontecendo, você vai conhecendo pessoas, as coisas vão fluindo de uma forma que a gente não consegue explicar. E aí, eu até conversando com a Valda outro dia, a gente falou assim, às vezes a gente pergunta, por que eu não fui antes, né? Às vezes eu até me questiono, mas assim, hoje, vendo toda a bagagem que a gente traz, e aí como experiência de vida, né? Como a gente consegue muitas vezes olhar para um cliente, inclusive quando ele está numa transição de carreira, né? Então, não que a gente só consiga atender o que a gente já viveu, não é isso, mas a gente consegue ter uma visão muito maior, né? Então, A quando a gente até empatia acontece mais rápido, muito mais fatalmente. rápido. Então, assim, então a gente vê quando a gente está lidando com o empresário, com as dificuldades do empresário, a gente também consegue entender quando muitas vezes é projetado num filho, né? Ou quando o filho se sente, né, nessa obrigação de seguir aquela carreira. Então, assim, o quanto que isso fez parte, né, e faz parte da minha vida, da minha história, e quanto isso contribui para a clínica. Então, mesmo eu tendo atrasado 6 anos da minha vida, posso colocar aí, nesse foco diretamente? Sim, mas assim, o que eu ganhei como pessoa, na minha história, o que agrega isso não tem preço. Sim, é interessante vocês falarem, porque assim, eu estava aqui, né, pensando, vocês falando, e eu assim, é interessante, isso não faz parte da minha história.
né? A gente nunca fica num grupo à toa, né? E quando eu fui escutando vocês, eu me dei conta, né? Assim, obviamente que eu sei disso, obviamente, né? Eu vivo isso, mas meus irmãos, eles trabalham juntos, né? Eles são dentistas, eles resolveram abrir uma clínica, na verdade, enfim, era da minha irmã incluiu o meu irmão, e eles são sócios dentro de uma clínica. E na época que eu fui fazer vestibular, eu me lembro que isso ainda foi questionado, né? Do tipo, tem certeza que você não quer fazer odontologia? Né? E eu assim, não. Enfim, por várias outras questões, mas a primeira questão que me vinha é que eu não queria trabalhar só vendo boca. Né? Por várias questões. E outra é que assim, eu só pensava assim, não é isso que eu quero. E hoje é interessante que, assim, claro que eles têm vários conflitos e tal lá dentro também que tem a ver com a empresa e também tem coisas muito boas. Só que é interessante, assim, primeiro que eles não trazem isso, porque só eles fazem parte, né? Eu não faço, minha mãe não faz parte disso. Então, quando a gente está junto, nada disso surge na família. Mas é interessante que, assim que eu me formei, eu olhei e falei assim, poxa, teria sido um pouco mais fácil, né? Já estava ali, né? Pronto. Eu ainda fui arrumar um consultório em Copacabana, assim, acho que não é nem 200 metros, tá? De distância deles, tanto que eles usam a minha garagem para estacionar para ir para o consultório deles, entendeu? Então, assim, eu ainda dei um jeitinho da gente estar quase que junto. Mas é tão confortável eu ser a que estou de fora, né? Aqui sou da família, eu sou da família. E marco esse lugar da família também. E aqui não é negócio, aqui é a família. Então, é confortável, porque realmente é confuso, porque é uma empresa como outra qualquer. Né? E todas as empresas vão ter seus conflitos também não tão bons, né? Que passam por negociações, passam por estratégias, que vão entrar em conflito. E são coisas que, às vezes, dentro da família, no dia a dia, não existiria. Né? Ainda mais em uma família onde todos são adultos. São decisões individuais. Eu faço uma estratégia minha de vida. Eu penso em mim na minha vida. E eles vão pensar neles na vida deles. Só que numa empresa, eu não posso tomar decisões sozinhas. Eu preciso do aval da minha irmã, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, de quem quer que seja, né? Então, eu acho que, apesar de ser familiar, é uma empresa. E o quanto, às vezes, também as hierarquias, né, que na família é uma, quando entram na empresa, às vezes essas hierarquias podem ficar trocadas, né? Eu conheço histórias de, sei lá, filhos que abriram empresa e chamaram o pai para ir trabalhar junto, mas o CEO da empresa é o filho. E o pai está ali subordinado. Então, como isso pode ser complexo também, né? Dentro da terapia, para a gente olhar numa terapia e o quanto isso se confunde com a família. Sim, né? O quanto totalmente. isso, de alguma maneira, pode ser confuso de vamos no aniversário da mamãe, mas aí ele senta na mesa e aí vamos conversar sobre negócios no aniversário da mamãe. Mas a ficha não gira. Então, na verdade, o negócio está o tempo todo. E se eu trabalho em outra coisa, não, eu tô ali, tô família. É meu final de semana, meu momento de férias. Eu não sei se vocês sentiram essa diferença depois que vocês saíram, né? Assim, pararam de trabalhar com a família. De que teve diferença no final de semana, no momento de lazer. Sinto e amo isso. Porque alguns ainda trabalham juntos e aí tem aqueles mesmos problemas, que aí eles vêm me contar, eu falo, gente, mas isso já acontece há 10 anos, assim, o que vocês acham que isso vai mudar? Então, e a minha vontade é de falar, gente, pelo amor de Deus, sai, todo mundo, cada um vai viver a sua vida. Então, assim, alguns foram seguir a vida, outros não. Então, outros ainda continuam trabalhando juntos. Mas lá no meu caso, a gente não tinha, a hierarquia, ela era respeitada. Só que, assim, a gente trabalhando, não tem, assim, a sensação que a gente tem, talvez, que algumas pessoas trabalham com a empresa familiar, sempre assim, é como se a gente não fosse ouvido. Porque a gente é cobrado como um funcionário, até mais, porque aí você não é funcionário, né? Você não é um colaborador simples, você é filho, então você precisa se dedicar mais. Porém, quando Sim, você a tem a sua CLT não te protege, né? não me protege em nada, exatamente. Então, assim,
Mas quando eu quero falar o que eu acho, porque de repente a gente numa outra empresa a gente teria essa voz, lá aí nessa hora a gente vira filho. Então, na Sim. hora de colocar a gente. E aí, isso é uma coisa que a gente fica assim, tá, até onde eu vou crescer? Não que a gente, em qualquer empresa, a gente vá necessariamente desejar ali o cargo mais alto, mas assim, eu não vou conseguir crescer, eu tenho meu limite aqui que eu não vou conseguir passar. Né? Então, assim, isso é uma coisa. E o que é engraçado assim, curioso na minha história é que, como eu fiz psicologia, então psicologia, você é psicólogo, então tem que ter paciência, aquela coisa, né? Você tem que ter paciência, você escuta, você é compreensiva. E queriam me colocar, assim, toda a função de RH para mim. Só que eu já não queria mais, porque quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pela clínica. Então, ou seja, eu tinha que estar na empresa familiar fazendo alguma coisa ligada para a psicologia, porque eu acho que era uma forma até de me confortarem, né? Ah, ela é psicóloga, então deixa isso com ela. Mas não era a função que eu queria exercer naquele momento mais. Foi um dia, mas depois não mais. Então, assim, isso é. E aí, hoje em dia eu amo, eu saio, assim, eu falo, ah, eu tenho uma outra irmã que não trabalha mais, a gente só se olha, né? Tipo, ai, nada mudou, é a mesma coisa, né? Ela até estava aí, ela estava aqui no. Deve estar vendo isso daí. Mas é muito, assim, eu acho que para a relação familiar, ela é muito boa. É muito melhor. Sim. Não que eu esteja fazendo campanha para todo mundo sair, porque eu sei. Só falando só mais uma coisa que eu acho muito interessante na minha história, que talvez a Paula vai se identificar, porque eu já falei com ela sobre isso, é que durante o meu processo terminando, né, naquela coisa, e agora o que eu faço? Me dedico à clínica ou me dedico à empresa familiar? Eu me senti cobrada muitas vezes pelas pessoas, enfim, né, tanto da família quanto professores, enfim, que pudessem me colocar numa situação de eu ter que escolher, e eu não estava pronta para escolher naquele momento. Né? Então, assim, eu não tinha nem uma maturidade que eu tenho hoje, não estava de fato pronta. Então, assim, é uma escolha que não é fácil por tudo que a gente colocou aqui, por toda essa questão da família, da gente virar as costas para a família. Então, assim, é importante a gente conseguir fazer essa transição de uma maneira mais leve e de acordo com as suas possibilidades do momento. Né? Então, Sim, vocês estão pontuando coisas que eu acho importante, e uma delas que eu acho que vai bater tanto se empresa familiar ou qualquer outro tipo de empresa, né, qualquer outro trabalho que você pudesse exercer antes de ir para a psicologia clínica, que é exatamente o financeiro, né? O quanto a psicologia clínica, diferente talvez de muitas outras profissões, né? Assim, a área de saúde, mais ou menos, tirando médico, né? Que tem hospital para entrar, e enfermeiro. Mas um fisioterapeuta, um psicólogo, um dentista na sua grande maioria, a gente vai para um consultório sem cliente, né? Assim, abre uma salinha, coloca uma plaquinha e agora vamos ver o que acontece, né? A gente faz a dancinha lá da chuva para ver se cai cliente, etc. Só que assim, não é um passe de mágica, né? Então você não vai sair, sei lá, vou jogar números. Eu não vou sair de uma empresa onde eu ganho 20 mil e abrir um consultório e magicamente vai vir 20 mil no meu colo em forma de cliente. Longe disso, né? Demora, é um processo que demora. E aí é um processo, às vezes, cansativo, né? Porque se você se mantém num lugar e se mantém no outro, vira as pessoas quase que, né, que te querem ainda muito dentro da empresa, porque é óbvio que a empresa te quer lá, porque senão você não estaria porque está lá. Então, a empresa precisa de você, as pessoas quase que começam a te dizer assim, ah, lá vai a Valda pro hobby dela, lá vai a Roberta pro hobby dela, né? Não ganha nada lá, fica lá fazendo aquilo de doação. E que não é assim, né? Porque ao mesmo tempo você tem pouco tempo para se dedicar, porque você se dedica à empresa, então você tenta dar uma ajeitadinha, e aí você começa a fazer alguns trabalhos que, obviamente, vai demorar muito para ser os 20 mil, e, aliás, para ser os 20 mil, você necessariamente vai ter que sair da empresa familiar, porque não tem mágica de você querer trabalhar 2 horas por dia e fazer 20 mil, isso não existe, né? Dentro da psicologia. Talvez até exista para alguém, mas não é a realidade da maioria dos psicólogos.
Então, você vai ter que se dedicar, você vai ter que trabalhar, sei lá, 6, 7, 8 horas por dia para você conquistar esses 20 mil. E aí é muito complicado, porque você se vê com os 20 mil que já existe para uns 20 mil desejado do outro lado. Estou usando 20 mil, gente, como Sim. uma meta Nossa, possível. tá uma Né? meta ótima. Não tô, então, eu Aí, sou ótima. Roberta. Eu sou muito Prometida. doadora. Nossa, adorei isso. E aí eu fico um pouco na dúvida assim, de como é para vocês exatamente isso, né? Sair de uma possibilidade até mesmo de plano de saúde certo, de a garantia aqui desse lado, para entrar num vale de agora só depende de mim. Não posso nem mais culpar ninguém da minha família. Sim. Não, Agora é é verdade. responsabilidade 100% minha. Como foi para Não, você, Valda, isso? exato, você foi falando e eu fui me dando conta de que é exatamente assim, tipo, eu trabalhava até meio-dia almoçava, saía, trabalhava na empresa num determinado dia e saía para atender. Você vê que aquilo ali para as pessoas, assim, agora me dando conta, não é um desrespeito, mas é como se não fosse tão importante, né? Era importante para mim, mas assim, recomeçar é difícil, né? Assim, eu acho assim que eu tive que ir percebendo isso. Eu estava numa zona de conforto, né? Uma zona de conforto. Dizer para você que eu não gostava de trabalhar na empresa, não, eu gostava, gostava do que eu fazia. Eu sabia o que eu estava fazendo, né? Eu tinha formação para aquilo. Mas é sempre altos e baixos. Comércio é uma coisa, é uma gangorra também, né? Daí você vem crise, vem pandemia, vem N situações que te colocam muito o que eu vou fazer agora? Gente, vamos lá, vamos, né? Então, é complicado, né? E durante a pandemia foi tão interessante que eu tive muita gente me procurando e eu não podia atender, porque eu já tinha. Falei, não posso atender. E eu comecei a indicar amigos. E como é que eu fazia? Como é que você faz para sair dessa zona de conforto? Onde você ganha e você vai sair por uma coisa que você não sabe. Tudo que você falou aí é muito legítimo e é exatamente o que acontece. Como é que a gente sai para recomeçar, né? Para começar, porque, né? Na verdade, eu era um recomeço, mas de forma, né? Assim, de fato, é um grande recomeço na minha vida. E eu tenho 55 anos. Sim. Né? Tem que ter muita coragem para você, sabe? Tem que ter muita coragem, tem que ter muito apoio. Isso que eu posso dizer, né? Eu tenho muito apoio. Então, das Até o minhas apoio filhas, do financeiro, meu. né? A gente não consegue ir para um Exatamente, lugar tão estável financeiramente se a gente não tiver um apoio financeiro. Porque se você exatamente. já ganha um dinheiro, obviamente você já tem contas a pagar, né? Você não é um adolescente que fala, então, ok, Isso vou aí. fazer uma transição de carreira, volto a morar na casa de mamãe, etc. Beleza, se você é, ótimo, muito melhor. Mas se você não Exato. é, você Muito melhor. precisa transformar uma mãe em marido ou uma poupança que eu construí ou em alguém que vai me ajudar, né? Porque como que você Exatamente. faz com Tem as tudo isso. contas, né? É necessário Sim, continuar lógico. Você pagando tem uma elas. reserva, mas até quando você consegue essa reserva? Aí você fica na ansiedade. Nossa, calma, calma. Né? Assim, eu preciso confiar no processo, confiar no campo, né? Me Sim. colocar à disposição. A gente trabalha muito isso em Gestalt e é muito assim. Todos os dias eu falo isso para minha família. Eu falei, calma, você está com o campo fechado. Então, assim, vamos abrir esse campo, né? Eles até riem, sabe? Que campo é esse, né? De campo de futebol, não. É o campo da vida, né? Das energias. Então, assim, vamos abrir o campo. E a Valda também, eu preciso abrir o meu campo, né? Então, todas as vezes que eu ainda sinto alguma coisa que vai me levar lá para trás, onde eu estava, eu falo, opa, peraí, volta, você está aqui agora, e agora você precisa estar disponível para o campo abrir, né? Para as coisas acontecerem. E eles estão acontecendo, e elas estão acontecendo. Né? Sim. Está acontecendo. Isso você está aí, meus amigos, né? Vocês que estão aí na supervisão, a gente participa desse projeto, a gente sabe disso no dia a dia. A gente vai falando toda semana, né? Olha, gente, está acontecendo, olha, está Isso. acontecendo. E cada E a um gente vai. também trabalha muito isso, né? Porque assim, eu acho que a gente tem a graça, né, de juntas aqui na terapia, na supervisão. É um projeto que, obviamente, está voltado a outros psicólogos, mas independente disso, todo psicólogo costuma atender pelo menos um
outro psicólogo, ou muitos outros psicólogos. Outros psicólogos. E são temas recorrentes, né? E que também são nossos, mas também são deles. E é interessante quando você fala sobre, né, que até a Laís colocou, eu adorei a calma. Quando você fala sobre esse ter calma e saber estar no aqui e agora, saber esperar e respeitar o processo como ele é. Obviamente, não sentar e esperar, o processo vai acontecer. Não. Né? Se doar o processo e fazer esse processo junto, o quanto é interessante, o quanto se torna possível, né? O quanto acreditar nesse trabalho autônomo é possível. Todo autônomo passa por isso, né? Todo autônomo passa por esse terreno instável. E o quanto é bonito a gente poder acreditar nisso e poder se apoiar um ao outro, né? Porque, de fato, nós nos apoiamos dentro dessa carreira, né? Ou numa supervisão, ou na própria terapia. Quem nos apoia é um outro psicólogo. É espetacular, né? É muito. Nem que seja acreditando que a gente é um bom terapeuta e vindo a gente para ser atendido pela gente também, então. A rede que a gente faz é muito grande, né? Principalmente assim, no contato, nas supervisões, você no curso de formação, na introdução, você vai fazendo uma rede, né? De contatos, rede de apoio, rede de pessoas ali para te impulsionar, né? Então, tem sido maravilhoso para mim. São só coisas boas. Acho que a Roberta pode falar um pouquinho disso assim, também, né? Eu só queria falar uma coisa, porque acabou que alguém colocou aqui antes, que eu só estou vendo aqui as mensagens. E é interessante que aí eu vou dar isso para Maria Valda, que eu acho que ela está lendo também. Não sei se ela está lendo. Mas a gente está falando sobre negócio de família, ser da sua família. E eu tô chocada com quantos lows já entraram aqui, já fizeram comentários. E a sensação que foi me dando assim, gente, acho que a família Low super apoia essa mudança dela e ela que talvez não tenha tanta consciência disso, porque todos foram entrando, te assistindo assim, gente, eu nem sabia que tinha tanto Low no mundo. Olha lá, até mudei aqui pra sobrancelha. Meus cílios, mas é isso. Eu tô impressionada. Enquanto, olha lá, a Roberta Low, que eu acho que é a sua filha que tá rindo de mim, mas é isso. O quanto, na verdade, a família... Ó, Franco Low também tá aqui. Muitos Lows. Meu sobrinho. E todos estão te apoiando na mudança. Falou. O genro também, que não é Low, eu acho que é Nunes. Mas eu vi, botou aqui. Sogra, não sei o quê. Que eu acho que não é a Roberta que é sogra ainda de ninguém. Então, isso que eu acho interessante, porque a gente às vezes fica com medo de abandoná-los e, na verdade, eles estão loucos que a gente seja feliz, que a gente vá embora. Né? Que a gente... E é isso, uma mãe, né, quando vai e resolve ser feliz, ela também mostra para os filhos que eles também podem, dentro do lugar deles e no caminho deles. Giovani, e marido também, olha, não sei não, hein, Valda? Acho que se depender deles... Com certeza. Isso os 20 mil vem mais rápido do que você imagina. Tô achando também. Eu acho que os renós... Muita gratidão, aí, muita tá? gratidão Depois eles vão isso. mandar alguma mensagem, mas... porque é isso, né? A gente fica na dúvida de abandoná-los e, na verdade, eles são a melhor plateia, né? Então, sim, isso eu tenho certeza. Obrigada, Paula. Obrigada. De nada. Então, só gratidão. Não era para emocionar, né? Mas aí foi. Essa família sempre emociona, é impressionante. É verdade. Então, engraçado que a gente, na verdade, no meu caso, né? Tipo assim, eu não vou nem dizer que era uma questão financeira, porque o que me prendia realmente era a família, assim, era aquela coisa de sair, era aquela falsa segurança. Era aquela coisa assim, pode estar ruim, mas não tem problema. Está aqui, está tudo sob controle, porque é um controle que eu sei, ninguém vai me desamparar. Então, assim, porque eu nunca tive salário fixo. Então, assim, essa gangorra, para mim, sempre foi. Minha vida, eu nunca tive estabilidade, né? Então, assim, não era por isso.
por essa troca, mas era uma parte muito mais emocional, assim, era uma segurança emocional, não era uma segurança financeira, né? E aí, agora você estava falando de família, né? E engraçado, eu casei, né, durante esse processo, e aí fiquei grávida, enfim, tive filho. Então, assim, depois que eu tive filho, parece que realmente eu fiquei mais autorizada para mim, né? Porque a mudança foi bem na gravidez, assim, né? Então, assim, quando a gente pensa que tá tudo sob controle, deu uma super mudança. Mas foi quando eu me autorizei, tipo, eu falei, agora eu vou tomar conta de mim, da minha família também, né? E minha mãe é aquela pessoa que eu posto alguma coisa, ela mandava para 500 pessoas. Eu falava, mãe, pare de mandar, as pessoas devem achar que você é chata. Fica mandando meus vídeos, o que eu posto, que vergonha. Então, assim, ela, não, mas ficou muito bom. E assim, aí eu ficava assim, mãe, você é minha mãe, né? Você vai dizer que tá ruim? Claro que você não vai dizer que tá ruim, mas assim, é... e aí ela adora falar para os outros, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga, ai, então assim. E aí, isso que você falou, a gente às vezes fica com tanto medo, né? Achando que a gente está abandonando, que a gente está virando, que a gente está deixando a família, e na verdade eles são a nossa maior plateia. Então, assim, quando a gente está feliz, quando a gente está realizado, eles se orgulham da gente, eles querem compartilhar, eles querem que todo mundo saiba, né? E é bem isso. Então, assim, eu super me identifiquei com esse negócio que minha mãe é com o negócio de Instagram. É um problema sério. E não só minha mãe, mas assim, minha família, de modo geral. Sabe quando a gente tá passando, assim, sei lá, uns stories, aí de repente você vê a sua cara lá, repostada? Eu tomo um susto, falo, cara, que puto, ai meu Deus, que puto é isso, gente? E morro de vergonha. Mas mãe sempre faz a propaganda do filho, né? Que nosso filho E cada não vez é só a melhor, maravilhoso. propaganda do filho, né? Eu brinco que, na verdade, todo pai e mãe, e aí eu acho que a Valda, que como mãe já de adultos, também pode concordar ou não comigo, mas a sensação que eu tenho é que os pais, eles não repostam porque eles estão só com orgulho dos filhos, eles repostam porque aquilo é um grande prêmio deles, assim, eles estão Sim, minha muito mãe foi embora. orgulhosos deles, né? Então, Verdade. assim, e quando a sua mãe vê você, Roberta, também na sua profissão, eu fantasio que ela sente muito orgulho de você não ter abandonado o seu sonho, Uhum. né? De não ter ficado presa nessa história, né? Familiar, na empresa familiar, e ter aberto mão de algo que te faz tão feliz. E toda vez que ela vê, aí, ó, meu irmão agora entrou, também tá aplaudindo, gente, da sua Aham. vida. Já falei de Exatamente. você, tá? Então, são coisas que a nossa família, obviamente, está ali e vai aplaudir o nosso sucesso. E cada vídeo que você colocar, obviamente, ela vai repostar. Uhum. Porque é aquela coisa assim, a família não estragou o sonho dela. Então, isso Você já tem um peso da é um consciência grande dela, né? orgulho. É verdade. E você tá se encontrando no seu lugar, como que ela não vai querer repostar e mostrar para mais gente? É Uhum. impossível. Sim. Né? E a gente está aqui, né? A gente está brincando, você vê. As famílias vão entrando, vão olhando, as nossas famílias vão querendo ver, participar. E o quanto, de alguma maneira, a gente poder falar da nossa profissão, e aí é um convite a todos os psicólogos, faz com que as nossas famílias possam entender um pouco mais também isso que a gente faz, que fica tão escondido, às vezes, dentro de um consultório. Sim. Né? E o quanto eles querem participar disso. E não é para se meter, não é para ser chato, não é só para fazer divulgação da filha. Não, não é. É orgulho de fato. Né? E Verdade. eles têm orgulho. Eles têm orgulho de vocês serem felizes. Não tenho dúvida disso. Apesar Sim. de ter tido aquele medo lá atrás da traição, medo de começar uma coisa do zero, medo da insegurança, e que eles também têm esse medo. E por isso, tantas vezes, eles falam, tem certeza? Sim. Online, psicologia é muito incerto. Eles Psicologia, querem dar segurança, psicologia, né? será que as pessoas vão a psicólogo? As pessoas não vão ao psicólogo. Você tem certeza que você não vai morrer de fome? Mas a certeza que você não vai morrer de fome não é o medo de fato de que você não vai dar certo. Mas é o medo que eles muitas vezes têm de não poder dar suporte para sempre. E o quanto isso é difícil. Né? O quanto é difícil a gente olhar isso e entender que o medo não é
não é pra gente, é deles. Uhum. É deles lembrarem da história deles também. Sim. E eu Eu sinto não muito sei se isso em alguém relação à colocou minha alguma mãe. pergunta, se eu estou deixando vocês, inclusive, terem perguntas, né? Porque às vezes eu. A Cris também está falando que ela também ouviu muito isso. Sim. Sobre essa. Na hora da. Porque eu sei, a gente conhece a Cristina Mesquita, a gente também sabe que ela Mesquita. fez uma mudança já para psicologia depois, né? Ah, que a Luciana também está dizendo que ela também escutou muito sobre isso, dos medos da família, sobre a escolha da psicologia. E eu acho que tem isso, né? Eu não sei se vocês duas escutaram sobre os medos que a família de vocês tinham a respeito da carreira da psicologia. Do ser possível fazer sucesso dentro da psicologia, ou ser possível ganhar dinheiro e sobreviver da psicologia. Eu não sei se vocês escutaram isso, já que vocês vêm de uma área muito comercial e, enfim, empresarial mesmo. É engraçado que, assim, eu me formei já tem muitos anos, já tem 10 anos. E hoje a psicologia está muito mais falada, mas há 10 anos atrás, assim, não existia isso, né? Assim, hoje em dia, quantas pessoas falam que fazem terapia? Antigamente, pouquíssimas pessoas faziam, e as que faziam, muitas vezes, nem contavam para ninguém que fazia terapia. Eu vou falar o quê? Vergonha. Né? Ou aquela coisa assim, essa terapia, ah, o que aconteceu? Tá mal? Né? Então, aquela coisa assim, meu Deus, ai, meu Deus, o que aconteceu com você? Então, tem muito, tinha muito aquilo. Então, hoje a gente ainda está vivendo uma realidade muito melhor, né? Muito mais fácil. Mas, assim, Profissionalmente. existia. Eu lembro que minha mãe, na época, ela falava para mim assim, a gente está falando sobre o sonho, a gente vai viajando aqui, né? Quando eu juntei um dinheiro, minha mãe falou para mim assim, Roberta, minha mãe é muito controlada, assim, né? Ela falou assim, não gaste em roupa, compra um consultório para você. Isso aqui era muito pouco que eu tinha. Ela falou, dá uma entrada no consultório para você. E eu dei uma entrada. Hoje é o consultório que eu atendo. Então, assim, isso eu tô falando, eu tenho 34, eu tinha 22 anos, né? E assim, e ela falou, qualquer coisa eu te ajudo. Acabou que assim, como eu dei entrada na planta mesmo, né? Então, assim, eu ainda consegui pagar, enfim. Então, assim, lá no fundo, é como você falou, ela queria que eu seguisse meu sonho, mas ela tinha medo, né? Então, do jeito dela segura, ela faz. Hoje ela é aquela mãe que ela manda comida congelada. Eu acho que você come muito pouco no consultório. Ela chega no consultório com a comida fria, deixa tudo lá no coisa. Você almoça e janta que você tem que ter, não pode ficar comendo uma refeição só. Então, assim, do jeito dela, ela vai estimulando, vai te dizendo que a gente está no caminho certo, né? Só que se eu falar para você, assim que eu me formei, ela falou, minha filha, larga tudo e vai seguir, não. Tinha meu consultório lá, né, como ela está falando, mas eu não tinha aquele apoio, porque no fundo era como você falou, isso não der certo, e aí? Ela vai ter que voltar para cá? Como que eu vou acolher ela de um sonho que ela foi e não deu certo, teve que voltar? Então é ela mesma com medo de não dar conta. Sim. Mas já era Agora aquele, você era falou. psicóloga para todo mundo, falava que era psicóloga para todo mundo. Eu já era aquele mais. Meus pais também. Meus pais são idosos, né? Meu pai tem 93, minha mãe 86 anos, já são idosos, e assim, não tiveram oportunidade de estudar. Mas eles também têm maior orgulho. Deixa seus cartões aqui, filha. Eu vou. E eles distribuem meus cartões. E também falam: olha, minha filha é psicóloga, tá? É psicóloga. Esses dias eu levei ela no consultório, que eu montei o consultório há pouco tempo, e levei. Ela sentou, gente, mas ela ficou encantada. Ela falou: minha filha, vai dar tudo certo, olha, você vai ser muito feliz aqui. Então, é muito bom ouvir isso. Meu pai já me deu uma planta para colocar, me deu samambaia, me deu uma palmeira para colocar lá na parte de fora. Eles dois assim, como é que ficou? Nossa, tá lindo. Então, e eles também têm muito orgulho disso, né? Então, isso também enche a gente. Não tem idade, né? Não tem idade, né? Meu pai tem 93, eu tô com 55, ainda tem uma expectativa aí de vida, gente. Olha, quase 40 anos de expectativa. Ela também. E muito bem. Eles estão muito bem. Então, não tem hora para a gente começar. É começar, né? Não tem um momento certo. Você falou de momento certo. Ficar esperando o momento certo. A gente falou disso, né, Roberta? Qual que é o momento certo? Hoje eu falar, podia ter feito isso antes. Mas será que eu estaria pronta para isso antes? Né? Não, tanto que não fez, né? Tanto que a gente não fez, né? Então, assim, é o momento, é esse,
e vamos embora. E poder assumir o eu não estava pronta. E agora eu estou pronta. Eu estou pronta. E agora eu vou fazer bem. E agora eu Tô vou fazer de inteira. verdade. De verdade. É muito bom, né? É quando o medo fica bem menor, né? Porque você fala assim, pode até ter um monstro dentro do armário, mas agora eu sei que eu posso encarar ele. E aí você abre e você descobre que não tinha monstro dentro do armário. Que bom! Mas agora você é muito corajosa. Você pode abrir qualquer armário, porque não tem um problema ali. Então, isso é importante, né? O quanto a gente luta, às vezes, contra esse medo, contra essa coragem, né? A Luciana ainda colocou assim, que quando ela foi mudar de profissão, que ela foi crucificada, né? E ela veio para a psicologia também, a Luciana. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa como é difícil mudar e o quanto é importante, né? Às vezes só alguém, não precisa ser todo mundo, mas uma pessoa que fala assim, não, vai. Vai, acredita, espera, respira, acalma. Se não dá para ser alguém da família, se não dá para ser, né, o marido, um pai, uma mãe, um outro terapeuta é capaz de te dizer isso também, né? Um outro terapeuta é capaz de mostrar para você quais são de fato os seus medos, suas introjeções, suas questões pessoais que te impedem e qual de fato é algo real, né? Porque tem realidade nisso, né? Você sair, né, chegando lá a conta para você pagar e você não sabendo como pagar aquela conta, isso é real, isso não é mentira. Então, são coisas que eu acho que assim, a psicoterapia e o quanto é importante quando a gente tenta esse processo de mudança, o quanto é importante a gente, além desse apoio familiar, a gente também pode ter um apoio de um psicólogo, de alguém que também muitas vezes viveu isso, mas que não só por ter vivido, mas que tem toda uma teoria, uma técnica, enfim, um preparo para estar apoiando nessa mudança, nesse caminho que é importante, né? E aí eu acho que a gente já está caminhando aqui para o final, então eu vou aproveitar para a gente fazer essa transição, né? Porque é uma transição, né? Transição. E aí serve qualquer transição, né? Se a gente para pensar, um psicólogo ele trabalha exatamente no lugar da transição, né? A transição. Exato, Paula. É tanto uma transição física, né, de fato, como emocional. Porque demora você desintoxicar de uma coisa para estar limpo para outra, né? E aí pode ser uma separação, um divórcio, pode ser uma mudança de carreira, pode ser uma mudança de fase de vida, pode ser como a Roberta também trabalha, né? A importância de quando se torna mãe, né? Todas essas mudanças, elas trazem muito medo e muitas angústias aparecem, coisas, né, lá de trás, que às vezes não foram tão resolvidas, elas voltam com toda a força. Aquele medo. É aí que a terapia. E aí que a terapia entra, o psicólogo entra para estar junto e poder apresentar e separar isso, né? Como se fosse uma peneira, né? Olha só, vamos olhar, peraí. Vamos olhar tudo aqui, vamos separar, vamos vivenciar isso de uma outra forma, porque é possível, né? Então, eu queria agradecer a vocês duas, agradecer a todos os Lows, Renaults, Nascimento que assistiram a gente aqui. E o Ferreira, né? Porque a Laísa Ferreira não é da minha família, mas ela está aqui assistindo também. Então, agradecer a vocês duas por terem vindo, terem contado a história de vocês, que para mim foi emocionante. Muitas pessoas falaram que se emocionaram aqui assistindo vocês falando. Eu acho que sempre quando a gente fala sobre o sair da família, de alguma maneira emociona. E agradecer a vocês por essa dedicação. Obrigada, você. Eu que agradeço muito. Foi muito, muito melhor do que eu estava pensando. Assim. Eu consegui ficar tranquila. Isso é muito bom mesmo. Obrigada, Paula. Obrigada, Roberta. Obrigada, Valda. Beijo, gente. Um beijo. Beijo.